pessoal, sejam bem-vindos à 14ª aula. Hoje nós falaremos sobre métodos de alfabetização. Eu tenho recebido muitas perguntas, tais como: que método é esse? Esse método é bom? Que método devo usar? Então eu resolvi colocar alguns métodos juntos e fazer uma análise de todos eles. E eu espero que essa análise possa ajudá-los a decidir que método você quer usar. Vamos dar uma olhadinha na aula? E mais uma vez eu sortearei o e-book Conhecendo as Letras e os Sons, e para participar é só você deixar o seu comentário sobre esse vídeo. O livro contém muitas atividades que você vai poder utilizar na sua sala de aula de alfabetização. Participe! Daremos início à aula 15, Teorias de Ensino e Métodos de Alfabetização, e hoje aqui na parte 2 eu vou focar os métodos de alfabetização. Se você não assistiu a aula 14 ainda e tiver a oportunidade de assistir antes dessa aula 15, eu acho que ela é um bom suporte para que você possa entender melhor os métodos de alfabetização. Do meu ponto de vista, a alfabetização é a área de ensino mais discutida quando a gente fala sobre teorias de ensino, porque alfabetizar uma criança não é simples. Ensinar alguém a ler e escrever não é simples. O alfabeto, ele é um código constituído por letras que representam fonemas que, quando associados, formam palavras que transmitem sons que iremos entender como uma mensagem. A maioria das pessoas que lê e escreve, elas precisaram de alguém ensinando, mostrando como fazer. E é por isso que tantos métodos de alfabetização são criados, porque as pessoas procuram entender as melhores maneiras para fazer uma criança ou um adulto aprender a ler e escrever. Eu vou mostrar para vocês alguns métodos de alfabetização que a gente pode encontrar hoje no Brasil. Esse método sobre o qual eu vou falar agora, ele é bem conhecido por vocês. Talvez vocês não conheçam pelo nome de método sintético, mas vocês vão conhecer pelo nome de ensino tradicional. Então esse é o método proposto pela cartilha Caminho Suave, que os nossos avós usaram, talvez alguns de nós, vocês, eu usei uma parecida, mas não foi a Caminho Suave. É o método onde a proposta é ensinar as letras uma a uma, ensina o nome da letra, o traçado, e aí você mostra para a criança que quando você junta uma letra com outra, você tem uma sílaba, ba. Então você não vai falar o som das letras, você só vai mostrar as letras e falar B com A, ba. E quando a gente junta o ba com o lá, vai dar bala. Então, nesse método, as pessoas acreditam que você ensina as letras, ensina como juntar, e isso é suficiente para que a criança aprenda a ler e escrever. Eu diria que o método sintético se encaixa na teoria empirista, que é aquela teoria que diz que o homem é uma tábula rasa e que o ser humano é uma folha em branco e que o professor é que vai transmitir todo o conhecimento, todo o saber. O segundo método que eu vou mostrar para vocês é denominado método global ou analítico. Esse método vai surgir como um contraponto ao método sintético, que eles consideravam que era inadequado. Ele foi elaborado para ser um método totalmente inverso ao que se fazia até então. Então, nesse método aqui, o global, você parte do todo para as partes, tá? Ao contrário do outro, que você começa com as letras. Então, no método global, o aluno vai primeiro ter acesso ao texto escrito. Ele vai do todo para as partes. Então, ele vai pegar um texto, ele vai ter contato com o mesmo texto várias vezes para tentar perceber suas partes componentes. Então, a ideia é que aos poucos ele comece a identificar algumas palavras que vão aparecendo. Então, por exemplo, você está trabalhando numa cantiga que tem sapo. Então, a ideia é que aos pouquinhos a criança consiga identificar a palavra sapo e ela consiga, quando ela tiver acesso a um outro texto que também tem a palavra sapo, ela vai meio que fazer uma relação e ver que sapo é escrita da mesma maneira nos dois textos e ela meio que vai entender que ali está escrito sapo. A ideia é que depois que a criança começa a fazer essas relações, ela vai sozinha começar a ler algumas palavras e até mesmo pequenas frases. E os autores desse método, eles dizem que mesmo que a criança não conheça todas as palavras, não saiba ler todas as palavras, isso não vai ser um problema, porque ela vai compreender o sentido geral do texto através do contexto. E antes de eu falar do próximo método de alfabetização, eu queria mostrar para vocês um pouquinho qual era o cenário da educação no Brasil na década de 90.
Primeiramente, existia uma insatisfação muito grande com os modelos de ensino vigentes. As pessoas não estavam contentes com o modelo de alfabetização, que é o tão famoso Babebibobô. Então, novas teorias cognitivas começam a ser redescobertas, como, por exemplo, o construtivismo, que eu já falei para vocês. É também quando Emília Ferreiro, que foi discípula de Piaget, ela lança seu livro A Psicogênese da Língua Escrita, mostrando como a criança pensa sobre a escrita. E ela vai dizer que a aprendizagem da leitura, ela está pautada no sujeito que pensa sobre a escrita, que busca aquisição de conhecimento. E ela diz que quando o professor faz a mediação entre a criança e a escrita, a criança vai elaborar as suas próprias hipóteses sobre a escrita. O professor não precisa ensinar. Também, ao mesmo tempo, surgiram as ideias de Vygotsky, que vai dizer que a aprendizagem é uma experiência social mediada pela interação entre linguagem e ação. Com base nessas novas teorias, é que são criados os PCNs. Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram diretrizes concebidas pelo governo federal que serviram como referência para municípios e estados construírem seus currículos, mostrando que os professores poderiam ensinar. Eles não tinham um caráter legal, nem foram obrigatórios, mas ele foi amplamente adotado na rede pública e particular de ensino. E os tópicos que eu coloquei aqui são tópicos que nós podemos encontrar nos PCNs. Então, os dois primeiros tópicos, esse aqui, o objetivo da alfabetização, levar o aluno a compreender os usos sociais da linguagem e que aprender a ler é um ato natural, tão natural quanto aprender a falar, são pressupostos teóricos que nós vamos encontrar no método global e nos autores que escrevem sobre esse método, são autores americanos. E aqui o terceiro tópico, as crianças aprendem sobre o código alfabético fazendo hipóteses sobre as relações entre letras, sons e significados. A gente vai encontrar isso principalmente na teoria de Emília Ferreiro. E esse último tópico, textos autênticos, é o que precisa ser utilizado em sala de aula, na alfabetização, revela a crítica que estava sendo feita ao método sintético, ao método do Babebibobô, porque os textos que eram trazidos nas cartilhas que trabalhavam com o método sintético eram textos inventados. Por exemplo, o boi baba no bebê. E aí é lógico, que boi que vai babar no bebê? Que mãe vai deixar isso? Então é um texto absurdo. Mas era um texto criado só para o ensino da letra B. E o PCN revela, quando ele vai falar do trabalho com textos, essa crítica pesada ao método sintético. E assim, nesse contexto da redescoberta do construtivismo, da redescoberta das ideias de Vygotsky e da pesquisa da Emília Ferreiro chegando forte no Brasil e juntamente com a elaboração dos PCNs, é que nasce o que nós conhecemos como método construtivista. No próprio PCN, a gente vai encontrar a frase dizendo que construtivismo não é um método, é uma teoria que vai nos fazer repensar a educação, o modo como nós ensinamos e o modo como as crianças aprendem. Mas não tem jeito, pessoal, todo mundo que começou a trabalhar dentro da perspectiva da teoria construtivista chamava o seu próprio método de método construtivista, porque não era nada do que se tinha até então. Então, ficou muito conhecido como método construtivista. Na cidade onde eu morava, você ia na escola, você falava, olha, que método você usa na alfabetização? Ah, aqui nós usamos o método construtivista. Isso era muito comum de achar, e até hoje as escolas se denominam, nós temos o método construtivista, nós temos o método tradicional. Então nós vemos hoje em dia as escolas bem divididas entre essas teorias, e existe, lógico que existem algumas outras, mas eu vejo como muito forte o método construtivista e o método tradicional, essa guerra entre esses dois métodos. E no método construtivista para alfabetização, o que as pessoas diziam? Que a aprendizagem então é uma construção pessoal, ela é resultante de experiências vividas. Então a criança precisa interagir com os textos, ela precisa entrar em contato com textos reais para que ela possa construir o conhecimento dela sobre a linguagem escrita. O conhecimento aqui não vai de fora para dentro, nem de dentro para fora, mas ele vai ocorrer na interação entre sujeito e objeto. E é o professor que vai mediar essa interação. Também é muito forte no método construtivista a ideia do conhecimento prévio, que nós devemos utilizar o que a criança
já sabe, o conhecimento que ela tem e fazer ela avançar a partir dali. Mas o método que eu quero mostrar para vocês é o método fônico. O método fônico ele vai nascer como uma crítica ao método sintético, o método do Babebi-Bobu. Porque nesse método as pessoas diziam que não era necessário ensinar sons. Você só precisa saber, a criança só precisava saber que aquela letra B, que aquela era A e com B com A dava pá. E o método fônico vai dizer que o aprendizado vai acontecer quando as crianças conhecem e entendem o princípio alfabético. O que é isso? Elas precisam entender que as letras representam sons da fala. E para poder grafar, elas precisam saber o que elas significam. Então, nós precisamos ensinar as letras e os fonemas que elas representam. E ensinar a criança a juntar fonemas para formar sílabas e palavras. A gente começa do simples, que são os sons das vogais, depois os sons das consoantes. Começamos a juntá-los para formar sílabas, e então estabelecemos relações mais complexas e começamos a formar palavras. E o método fônico recebe muita crítica, porque toda essa corrente vigente no Brasil, essa corrente construtivista, vai dizer que a decodificação de letras, de palavras, não é relevante. Eles vão dizer que a fônica é um processo muito mecânico, muito abstrato, que as crianças não se interessam e que nega os usos sociais da língua. Então, buscando aproximar os alunos de algum significado, é que vão sendo criadas variações do método fônico. O método fônico puro, como ele foi inventado, hoje você quase não mais se vê. As pessoas têm diversas maneiras de apresentar os sons, maneiras legais, divertidas, interessantes para a criança. Eu, por exemplo, aqui nas minhas aulas, eu mostro para vocês é uma variação do método fônico original. Através de letras, através de onomatopeias, através de historinhas, nós vamos criando situações para apresentar, então, os fonemas para a criança e ensiná-los a ler e escrever. Uma variação do método fônico é o método das boquinhas, que bastante gente conhece também. A autora do método das boquinhas, ela achava que a pista fônica era muito abstrata e ela exigia muito da atenção e da percepção auditiva das crianças. Então, além das estratégias fônicas, da relação entre fonemas e sons e letras, ela foi também utilizando estratégias visuais, que são as boquinhas, e articulatórias, que é quando você mostra para a criança a articulação da sua boca quando a gente pronuncia um fonema. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns dos métodos que eu queria mostrar para vocês. Todos eles a gente pode encontrar ainda no Brasil em uso. E eu procurei ser bem imparcial na apresentação de cada um deles para vocês. Eu não dei a minha opinião sobre o que eu acho de cada um deles. Então vocês devem estar se perguntando, e agora? Que método usar? Qual é bom? Qual é ruim? E então eu decidi fazer o seguinte, eu vou fazer mais um vídeo para dar minha opinião sobre os métodos e para fazer as minhas críticas em cima de alguns deles. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu joinha, porque essa, pessoal, é a única maneira que eu tenho de saber o que vocês estão achando do meu trabalho. E eu gosto muito de ter o feedback de vocês. Se gostou, compartilhe com outros professores. Um grande beijo e eu espero vocês na aula 16. Tchau!